Presidente Lula, usted ya sabe que va a tener que pagar la cena, pero en el Uruguay tenemos otro dicho que es no hay almuerzos gratis. O sea que también va a tener que pagar el almuerzo. Pero, ¿qué siente usted cuando presidentes del Mercosur, actores sociales, le reclaman a Brasil un liderazgo para profundizar la integración? Antes de eu falar da integração e do que eu acho do Brasil liderar essa integração, eu queria lembrar aos nossos companheiros sindicalistas aqui presentes mais um dado importante. O PIB... Mais forte. Eu queria lembrar aos companheiros sindicalistas aqui presentes mais um dado importante. O PIB na América Latina e Caribe saiu de 1 trilhão e 850 bilhões de dólares em 2002 para 6 trilhões de dólares em 2012. Portanto, é um avanço extraordinário e que isso pode estar combinado com a política de distribuição de renda. Isso aqui mostra que nem sempre o crescimento do PIB significa crescimento de salário e crescimento da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos países na América Latina que a economia vem crescendo a 6%, a 5% há vários anos e os salários continuam pequenos e as políticas sociais continuam inexistindo. No Brasil, nós quebramos um tabu, que era uma famosa discussão acadêmica de que só poderia distribuir renda se o país crescesse. Era preciso crescer para distribuir. E nós dizíamos que era possível crescer e distribuir concomitantemente. Ou seja, que possivelmente fosse necessário começar a distribuir para começar a crescer. E foi assim que nós fizemos em 2003, quando lançamos o programa Fome Zero. Foi assim que nós não tínhamos... Se fosse analisar o PIB e a situação econômica do Brasil, nós não teríamos condições de fazer o programa Fome Zero, porque não tinha dinheiro no orçamento. Acontece que nós, dirigentes políticos, precisamos parar de falar a palavra gasto quando se fala de política salarial e de política social. Ou seja, quando a gente empresta... Quando os nossos economistas, os nossos bancos de desenvolvimento emprestam 500 milhões de dólares para o empresário, é investimento. Quando a gente coloca 10 dólares para ajudar os pobres, é gasto. Quando a gente coloca 10 dólares para a educação, é gasto. Olha, o que nós provamos é que esse dinheiro colocado a serviço da sociedade é um investimento excepcional e o retorno é imediato. Se eu dou 1 milhão para uma pessoa, aquele dinheiro vai virar uma conta bancária só daquela pessoa. Se eu divido esse 1 milhão entre 1000 pessoas, essas pessoas vão virar consumidores no dia seguinte e esse dinheiro vai voltar para o mercado, gerando oportunidade de emprego. Ou seja, foi isso que aconteceu no Brasil e eu acho que é isso que tem que acontecer, sabe, nos países. Não esperar apenas a economia crescer. Os militares brasileiros, na década de 70, diziam: primeiro tem que crescer para depois distribuir. O Brasil chegou a crescer 14% ao ano o PIB. 14% ao ano. E no final, o povo estava mais pobre. Tinha menos educação, tinha menos emprego. Sabe? Então, eu penso que esse exemplo, sabe, de que é possível fazer as duas coisas concomitantemente, sabe, o Brasil provou, e eu acho que dá certo em qualquer país que queira colocar em prática. Uma outra coisa que eu queria que a Alicia colocasse o pessoal da CEPAL para tentar produzir é o seguinte. Num cálculo assim muito remoto, a Europa e os Estados Unidos já gastaram 9 trilhões e meio de dólares
na tentativa de resolver a crise. A guerra do Iraque, até agora, já gastou 1,7 trilhão de dólares. A guerra do Iraque é fantástico, porque ela é resultado de duas mentiras. A primeira mentira, do Saddam Hussein, fazendo crer que ele tinha armas químicas. E a segunda mentira, a do Bush, que ele não resolveu o problema da sua reeleição, invadindo o Iraque. 1,7 trilhão. Imagina, Lícia, adotando o Bolsa Família brasileiro. Daria para dar um Bolsa Família do Brasil para todos os pobres do mundo durante 150 anos. Ou seja, possivelmente, se esse dinheiro fosse colocado para os pobres, seria gasto. Como ele foi colocado para a guerra e para salvar bancos, é investimento. Então, é essa deformação conceitual que ajudaria um pouco a gente a resolver os problemas que o mundo pobre vive ainda hoje. Presidente, le sacamos el almuerzo, solamente la cena, pero cuando se le reclama liderazgo a Brasil para consolidar la integración, y perdone que le insisto. Mas deixa, eu vou dizer uma coisa, porque não é fácil um país querer liderar um movimento sem que haja algum momento em que os países votem e digam tal país é o líder desse processo. Acontece que cada país quer ser o líder do processo. Cada país quer ser. Nenhum presidente dá autorização. Não tem muitos presidentes como Pepe Mujica. Não tem? Que fala, sabe, o Brasil tem que ser o liderazgo. Não tem? Todo mundo quer ser o liderazgo. O que o Brasil tem, e isso nós colocamos em prática, e a companheira Dilma compreende isso perfeitamente bem, é que é pela grandeza territorial, pela grandeza da população, pelo potencial econômico que tem o Brasil, e ser o país mais industrializado, o Brasil tem a responsabilidade, sabe, de ser uma espécie, sabe, de indutor das políticas de integração da forma mais sadia possível que a gente puder fazer, sem querer hegemonismo. Porque o problema do liderazgo é querer fazer o que a Alemanha está fazendo agora na Europa. Ou seja, quando as pessoas construíram a União Europeia, ninguém imaginava que a Alemanha ia ter a presidenta da União Europeia, a presidenta do Banco Central Europeu, a mulher que decide se vai emprestar dinheiro ou não, ou seja, porque conseguiu-se na Europa transformar uma dívida da Grécia, que poderia ser resolvido em 2009 com 30 bilhões de dólares, agora com 200 bilhões você não resolve mais. Um país do tamanho do Chipre, de 5 milhões de habitantes, causar pânico na Europa. Na verdade, o que está faltando na Europa nesse momento são os políticos assumirem as suas responsabilidades de políticos e tomar as decisões que têm que tomar. Eles terceirizaram a política. Então, companheiro, nos 8 anos que fui presidente do Brasil, eu me dediquei no que foi possível fazer para que houvesse uma integração mais forte entre os países da América Latina. Mas nós temos que ter paciência, porque nós temos que enfrentar muitos obstáculos. Você sabe que, por exemplo, a diplomacia brasileira e a diplomacia argentina, sabe, tem muita divergência.
Ou seja, quando o Menem era presidente e Cardoso era presidente, eles ficavam disputando quem era mais amigo do Clinton, quem era que ia ser convidado para ir para Campo David. Cavalo e Malan ficava disputando quem conseguia mais dinheiro emprestado para fechar o caixa no final do ano. Ou seja, sabe, então, o que nós estamos mudando é uma coisa mais lenta. É uma coisa mais lenta, porque as pessoas, para você liderar o movimento, primeiro as pessoas têm que querer que você seja líder. Tá? Tem que querer, porque todo mundo disputa aquela liderança. E eu acho que o Brasil ele pode ser um indutor se ele tiver ações práticas. Eu vou dar um exemplo, Pepe. Eu vou dar um exemplo. Eu acreditava cegamente que se Brasil e Argentina estabelecessem negociações comerciais nas suas moedas, sem precisar do dólar, a gente iria fazer uma revolução. Não fizemos, porque os empresários preferem comprar dólar. Ainda não conseguimos fazer dar certo. Agora está sendo criada uma cesta de moedas entre os BRICS para tentar fazer comércio nas moedas. Então leva um tempo e eu acho que nós avançamos, nós criamos a Unasul, nós estamos criando o Banco do Sul, nós criamos o Conselho Nacional de Defesa, nós criamos o Conselho de Combate ao Narcotráfico. Ou seja, eu acho que as coisas estão avançando. Quando eu cheguei na presidência, junto com o Tabaré, junto com o Kirchner, o Lago estava no Chile. Ou seja, na verdade, essa América Latina queria a ALCA. A direita queria a ALCA como se fosse a salvação do planeta. E a gente dizia, como é que a gente pode aceitar a ALCA se os americanos não estão propondo sequer fazer, sabe, os empréstimos que fez para os países mais próximos da Europa, Portugal, Espanha e Grécia. Ou seja, na verdade, qual é a liberdade de comércio que ia ter entre os países pobres da América Latina e os Estados Unidos e o Canadá? Então, ninguém acreditava no Mercosul. O Mercosul era uma instituição falida. Hoje, embora ainda tenha deficiências, a verdade é que o Mercosul está se consolidando muito fortemente. Eu fico feliz da vida quando eu vejo a relação comercial entre o Brasil e o Uruguai. Quando nós chegamos era apenas 280 bilhões, sabe? Aqui no Uruguai tinha muitas críticas que não valia nada o Mercosul, a imprensa criticava muito que era importante criar uma parceria não sei com quem. Sabe? A verdade é que nós acreditamos e hoje a parceria entre o Brasil e o Uruguai está andando muito rapidamente e eu tenho certeza que se depender do Pepe, se depender da presidenta Dilma, a gente vai conseguir chegar em 2014, sabe? Ele e eu atravessando a fronteira, tomando uma cerveja junto, sem precisar mostrar passaporte. Acho que isso vai ser um sonho extraordinário para nós.